Se tu tem mais de 18 anos, fica aqui comigo pra gente conversar um pouquinho sobre algo apimentado. Se tu não tem, por favor, passa esse vídeo que ele não é pra ti. É o seguinte, esses dias eu postei nos stories uma conversa, né, de um livro que é um romance drama, mas em alguns momentos desse livro ele traz partes mais apimentadas. E foi exatamente essa que eu coloquei nos stories. E gerou um engajamento que preciso falar mais sobre isso, né? No final desse vídeo eu vou colocar esses trechos que eu coloquei pra, se tu não tiver visto no dia, tu ter esse acesso, porque vale a pena, certo? Então fica até o final. Mas já te antecipo, eu separei, fiz aqui um bloquinho de notas de alguns aspectos que a gente vê na sutileza, nas entrelinhas desse conto e que a gente pode aplicar na vida da gente. E é tudo que a gente quer, né? Se relacionar melhor, conseguir ter uma sexualidade mais assertiva, mais prazerosa, né? De forma que a gente usufrua tanto quanto o parceiro, quanto a parceira. Então, alguns aspectos a gente precisa estar atento. A gente precisa, né, ter sagacidade de perceber e humildade de baixar um pouquinho a bolinha, no sentido de que, eu já sei tudo. Será mesmo? Né? A gente se relaciona com tantas pessoas que são tão diferentes da gente. Será que a gente sabe tudo sobre isso mesmo? Será que não é melhor a gente se colocar num campo mais aberto e conhecer desse outro? E a gente pode conhecer dentro dessa perspectiva de pele também, por que não? Então vem aqui comigo. A primeira coisa que eu quero trazer pra ti, o primeiro ponto é honestidade. Ninguém, absolutamente ninguém adivinha o pensamento do outro. Então, por mais experiente que você seja nesse campo, eu acredito que você deve ser, né? Ou deve ter um interesse, enfim. Por mais experiência, sobre o outro, a gente não sabe, a gente não tem domínio, a gente não tem controle. E isso é recíproco, tá? Então é muito valioso que no campo da sexualidade a gente pratique a honestidade, primeiro com a gente mesmo e depois com o parceiro ou com a parceira. No sentido de, se eu tenho coisas, né, questões mal resolvidas, eu preciso trazer em cena, né, eu preciso dialogar em outros aspectos, não só no dia e no momento que a gente vai ali pra cama ou pra pia, né, como foi no conto, e aí eu vou já entrar nisso também. Mas a gente precisa, sim, praticar, né? Se eu tô com algum desentendimento, não é na cama necessariamente que a gente vai se entender. Lá a gente pode até suavizar alguma coisa, mas se a gente tem algum problema com o parceiro ou com parceira, muito provavelmente o problema ele vai persistir mesmo que vocês tenham tido, assim, um momento incrível, assim, cheio de êxtase. Ainda assim o problema persiste. Então a gente precisa ser honesto e conversar, né? Dialogar, trazer as nossas necessidades, buscar entender a necessidade do outro também e ver ali dentro do que é confortável para os dois como que a gente pode suavizar a relação, deixar ela de uma forma mais leve, onde nenhum dos dois precisa se esticar ou se espremer para caber na expectativa do outro, mas de uma forma respeitosa, dentro do que eu posso dar, dentro do jeito que eu sou. O que é que eu posso oferecer? Como é que eu posso facilitar a vida do outro? Como é que eu posso melhorar aqui o nosso relacionamento dentro do meu jeito de ser, né? Esse é o primeiro ponto que eu separei. O segundo ponto tem que ter uma aguinha aqui porque o assunto é intenso. O segundo ponto que eu separei foi nós temos uma pele sensível. Inclusive, em algum momento aqui, ela traz... pode ser que eu não encontre porque foi muita coisa, mas eu coloquei lá pra ti, tá? No final desse vídeo. Mas ela fala que a minha pele estava sensível, né? Ao toque dele, ao cheiro, ao beijo, nananã. E aí, o que é que eu quero trazer pra vocês? A nossa pele é o nosso órgão maior que a gente tem, né? Pensa que o nosso corpo inteiro está atravessado pela nossa pele. E que se a gente sensibiliza essa pele, ela fica muito mais receptiva ao toque, aos afetos, né? E isso faz com que a gente, mulher, lubrifique. Isso é muito valioso nesse momento caliente, não é não? Então, o que é que eu sugiro aqui para vocês? Explorem esse sentido sensorial mesmo, né? Entendam que a gente tem uma pele inteira, então a gente não precisa focar somente no órgão. Entende? Vocês me entenderam, né? Porque se eu falar demais aqui, é capaz do Instagram
né, fazer isso aqui não funcionar. Então, eu preciso falar entre linhas, assim. Então, em vez de a gente focar em um órgão só, cara, lembra que a gente tem um corpo inteiro para ser explorado, para ser sensibilizado, né? E dentro dessa perspectiva dos sentidos sensoriais, a gente pode usar tantas coisas. A gente pode usar beijo, cheiro, sopro, a língua, a temperatura, o próprio toque, né? Que pode ser toque, que pode ser a unhazinha assim de levinho, que pode ser uma pena. Gente, usem a criatividade para explorar esse corpo inteiro. Às vezes tem lugares que você nem imagina e é exatamente lá que a pessoa gosta de ser tocada. Né? Sei lá, por exemplo, as costas, né? Por exemplo, o ombro, sei lá, coisas que você nem imagina que de repente pode gerar um certo prazer no outro e que gera um prazer, gera um relaxamento. Então, tá colaborando pra gente ter uma relação massa. Confere. Então, segue aqui comigo. Outro ponto que nesse texto específico, né? Mas em relações de sexualidade saudável a gente observa também é a questão das fantasias, né? Assim, de a gente permitir que esse espaço ele seja explorado, que ele seja permitido. Então, dentro das fantasias, tem coisa, e aí eu sei que vão vir os tabus e os pudores, né? Então, nesse campo, eu volto pro primeiro ponto que a gente falou, honestidade, né? E o entendimento do que é a fantasia mesmo de cada um. Porque às vezes é uma fantasia que a gente quer explorar o vive a cores, né? Pele a pele. Às vezes é uma fantasia que se a gente só fala e fica aqui na ordem da imaginação, uau, já super ajuda, né? Então, que tipo de fantasias é essa? E entender que nesse momento de intimidade, a gente precisa estar se sentindo livre para não ter pudor, né? Não ter pudor em falar, às vezes é alguma coisa mais maliciosa, mais forte, né? Mas entendendo se pro outro tá ok. Então vão ali meio que no termômetro, começa devagarzinho, vai falando e vê como que o outro reage, porque a gente não pode pensar também só em nós, né? Minha fantasia precisa ser atendida, ponto. Pera, eu tô lidando com outra pessoa, então pro outro também tá ok, também tá confortável, né? E aí entendam que as fantasias podem ser infinitas, né? Por exemplo, eu vou até pular e vou para um que eu tinha colocado. Por exemplo, a questão da inovação. Nesse conto específico, o acontecimento foi no banheiro. No banheiro de uma festa, né? Onde o cara fala ali para ela subir na pia e fica aquela cena, né? E só lendo. Vou deixar no final pra ti. Aí tu segura a tela pra poder ler assim e desfrutar desse conto, tá? Então, que fantasias são essas? Nesse momento de intimidade, não é momento pra gente ser polido, tá? É um momento pra gente se explorar, pra gente permitir que as coisas aconteçam, né? Pra gente permitir dizer pro outro o que é que agrada a gente, pra gente permitir dizer pro outro o que a gente tá com desejo de fazer com o outro e se o outro permite, se ele acha válido, se ele quer experimentar, se ele topa, né? Da gente ir permitindo também respeitar o tempo do outro. E aí eu entro no outro ponto, que é sem pressa. Nesse conto, em alguns momentos, ela repete essa frase, né, sem pressa, e ela repete também a palavra devagar. Em alguns momentos ela faz isso. E se tu observar, para você ver as entrelinhas, ela sempre fala. Se tu observar, ela usa essas palavras geralmente associadas quando ele tava passando a mão nela sem pressa. Quando ele tava beijando nela devagar. E aí ele beijou de novo, e ele cheirou de novo. E não importa se ele já estava pronto. Ele ainda estava vestido. Então não tinha pressa. Não tinha pressa, era devagar que as coisas aconteciam. E aí, nesse aspecto, eu tô frisando ele porque às vezes a gente tem pressa, sim, de vamos logo cumprir os atos. Mas é muito mais importante que a gente priorize a qualidade do que a quantidade. Eu vou te dizer por que isso é mais importante. Porque se a gente prioriza a qualidade, a gente gera memórias na cabecinha do parceiro e da parceira de querer repetir aquilo dali. Então, se eu invisto na qualidade, se eu não tenho pressa, eu vou fazer o outro desejar mais desse momento, né? Em vez de, ai, que terror, tenho que me preparar, não quero, eu tô preocupada com outra coisa, eu isso, eu aquilo. Não, caramba, é
tão gostoso que eu quero mais. É isso que a gente quer gerar no outro, né? E para isso a gente precisa investir em tempo de qualidade. Então aproveita o processo, curte o processo. Lembra do outro ponto que eu disse, da questão da pele, que é tão sensível, o nosso maior órgão, né, que a gente tem. Então, será que eu já explorei bastante dessa pele? Será que não dá pra explorar mais um pouquinho? E aí eu aguardo mais um pouquinho? Eu até coloquei aqui, ó, devagar de novo. Por quê? Porque a gente também tem um tempo que é diferente, né? Então, cientificamente, o homem, ele fica mais, né? Ele fica pronto, assim, ó, muito mais rápido do que a mulher. Tá? E a mulher demora um pouco mais. Isso quer dizer o quê? Né? Para que nosso órgão sexual ele seja irrigado e fique pronto para o ato, ele precisa, o homem, em torno de 5, 7 minutos, ele tá pronto. E detalhe que ele é estimulado de uma forma diferente, muitas vezes, na grande maioria, do que as mulheres. Então, visualmente, ele já tem um grande estímulo. Se fala alguma coisa, nossa, o estímulo aumenta. Então, 5 minutos acontecem assim. Para as mulheres, funciona diferente, né? Então, a gente precisa de outros estímulos. Só ver é mesmo que nada, tá? Muitas vezes é mesmo que nada. Então, a fantasia da mulher, ó, começa aqui. A gente precisa se sentir estimulada, querida, desejada, né? E o desejado é nessa exploração da pele mesmo, né? Desse corpo a corpo. Vocês precisam ler esse conto, sério, né? Esse pedacinho que eu separei pra vocês. Porque, de fato, são outros estímulos ali e não se tem pressa. Então, respeita o tempo da mulher, que demora em torno de 20, 25, até 40 minutos para a mulher ficar pronta. E entendam o que é pronta. Até pontuei aqui também. Molhada. Molhada é sinal verde. Vou só pontuar aqui rapidamente que uma olhada como sinal verde é para a grande maioria, né? Existem exceções de mulheres que têm algum tipo de problema com lubrificação e que tudo bem, porque a gente tem como resolver, né? Procura ajuda, né? Seja de uma ferramenta de qualidade, né? Ou ajuda profissional mesmo. Mas na grande maioria é mais ou menos isso. A gente demora esse tempo para que o órgão da mulher esteja irrigado o suficiente, para que lubrifique aquela área, para que fique receptiva, para que fique suave, para que não arda, para que não doa, para que não incomode, para que, portanto, seja prazeroso. Então, investir no tempo de qualidade, explorando esses órgãos, né, esses sentidos sensoriais, auditivo, né, visual, o paladar, de repente, cara, usem da criatividade de vocês. E aí, por falar na criatividade, eu volto pro ponto da questão da inovação, né? Então, será que a gente não tá fazendo mais do mesmo, a mesma coisa, todo dia, do mesmo jeito, mesmo movimento, da mesma forma, começa do mesmo jeito, no meio do mesmo jeito, termina do mesmo jeito? A gente gosta de novidade, né? Então, o que a gente pode fazer diferente, né? De repente, se a gente usa só um lugar do mesmo jeito, será que a gente não pode explorar um outro lugar da própria casa? Ou de sair para um outro lugar, né? Que, nesse conto, foi num banheiro de uma festa, né? Então, imagina quantas coisas passam ali de, caramba, a gente tá aqui, como é que vai ser a saída? Enfim, então explorem, inovem, né? Ou em acessórios, em coisas, de novo, que sejam respeitosas. E aí a gente volta no primeiríssimo ponto. É muito importante que vocês sejam honestos um com o outro, né? Que vocês abram espaço para esse diálogo e que vocês também busquem esse espaço para o diálogo. Nem sempre isso precisa partir da mulher, tá? Eu tô achando interessante que enquanto eu tô falando tudo isso, apesar de eu ter um público muito mais feminino, mas me parece que talvez a gente precise enviar isso para os nossos parceiros, né? E tomara Deus que eles queiram assistir isso daqui e de alguma forma mobilize e toque a relação de vocês melhore, né? Que a gente pare de ficar na reclamação. Porque eu escuto muito, viu? Aqui no consultório, não à toa, tô vindo aqui falar sobre isso com vocês. E por fim, mas não menos importante, pelo contrário, tem uma importância significativa, nós mulheres temos um órgão que vocês já devem estar aí, ó, careca de saber, que é somente voltado para o prazer.
o nome dele? Clítoris. Então, ou clitóris, enfim, né? E aí ele tem uma pontinha só pra fora que ele precisa ser estimulado de forma sutil, suave, né? Então, assim, tenham cuidado quando vocês forem estimular ele. Mas dentro, né, do nosso canal, ele também se apresenta ali. Por isso, algumas mulheres têm prazer, né, e conseguem chegar no orgasmo, no ápice, ali durante a penetração, mas nem todas conseguem durante a penetração. Então, portanto, estou aqui pontuando de novo que a gente precisa, nós mulheres, nos responsabilizarmos de conhecer esse órgão, de entender como que a gente gosta de ser estimulada e de pontuar isso pro parceiro. E parceiros, a mesma coisa, né? É muito ilusório, é dentro de uma fantasia, de uma educação pornográfica, que se aprende que a mulher vai ter prazer só com a penetração e ela vai chegar no orgasmo em 2 minutos. Gente, isso é indústria pornográfica, isso não é realidade, tá certo? Então se atentem a esse aspecto também, isso também é valoroso, também é importante. Então, vão lá, explorando os sentidos, entendendo que tipo de toque, de fricção, de movimento, né, de estímulos a mulher gosta de estar sendo estimulada durante esse momento, pra gente que não priorize só uma coisa e acha que aquilo ali é tudo, tá? E que, sei lá, sexo oral é preliminar. Não é, sexo oral é sexo, né? Preliminar é tudo isso que a gente conversou antes, né? Que envolve esse diálogo honesto, que envolve o dia a dia do casal, que precisa, né, tá minimamente harmônico, bem, né? De o casal se desejar, que envolve, né, essa preparação com inovação, com novidades, né? Com exploração desses sentidos. Que envolve não ter pressa, que envolve ir devagar, e devagar de novo, e devagar mais uma vez, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido, assim, genuinamente, assim, uma abertura de diálogo, de possibilidades, de expectativa, de que sim, todo mundo pode, merece, né, ter uma relação sexual saudável, feliz, né, a gente merece isso. Então busquemos isso, trabalhemos nisso, nos responsabilizemos por isso, tá certo? Se você gostou desse tipo de conteúdo, me diz aqui pra eu ficar sabendo se eu tenho que trazer mais, ou se é melhor ir por outro lado, me diz aqui, tá? Foi um prazer estar contigo e fica agora no final para segurar a telinha e acompanhar as páginas do conto, né, que são calientes. Aposto que tu vai gostar. Beijo, até a próxima! Música